tema hoje é a medicina alternativa, com todas as suas nuances. Nós falamos agora, no bloco anterior, sobre a microfisioterapia com a nossa querida Mayra. Eu não ouso pronunciar o sobrenome dela, porque eu reconheço, mas está no nosso Facebook, bonitinho para você poder pegar a referência. E neste bloco, nós vamos falar sobre um tema que foi polêmico durante muito tempo, inclusive, entre médicos e especialistas, que é a homeopatia. Sempre houve aí uma discussão, há tempos já, entre os alopatas e os homeopatas. Então, eu já estou aqui no estúdio recebendo nossa querida doutora Juliana Santos, médica homeopata, e que vai nos tirar aqui todos, nos desvendar o mundo da homeopatia que sofreu tanto preconceito durante tanto tempo. Obrigada, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Espero que eu possa ajudar esclarecendo da melhor forma possível. Mas é claro que sim, porque pelo papo que nós já batemos, aliás, eu já contei aqui para o pessoal que está acompanhando o programa desde o primeiro bloco, o tanto que eu sou adepta à medicina alternativa. Sim. E eu confesso a você, doutora Juliana, eu digo você porque você é bem mais novinha do que eu, Por favor. eu confesso que uma das coisas que eu tive mais dificuldade em estar, sabe? Até porque eu fui casada com um médico alopata durante muitos e muitos anos e tudo mais. Eu achava que aquelas bolinhas eram de açúcar, sabe? E não tinha a persistência que era necessária. Até que eu tive filhos. E aí, com os meus filhos, eu pude ser mais persistente e aprender o que o resultado é realmente fantástico. Sim. Você chegou a passar por essa dificuldade entre a alopatia e a homeopatia? Não, minha história é até interessante, Vera, porque eu fui criada com homeopatia. Desde que eu tinha 2 meses de vida, o pediatra da minha mãe, o pediatra que cuidava da gente, pediu para minha mãe para poder procurar homeopatia. Com isso, eu sou uma paciente de homeopatia. E quando eu entrei na faculdade, a premissa seria, independente de outra especialidade, eu faria. Você já tinha isso definido dentro de você? Definido, sim, exatamente. Eu li que a homeopatia é um sistema medicinal alternativo que contempla a totalidade do ser humano em detrimento de doenças isoladas. Isso acontece com todo o tratamento homeopático? Não, É sempre o todo que é tratado? Sim, cada técnica tem o seu nome. Na medicina chinesa chama-se Shen e na homeopatia, energia vital. Quando a gente faz esse equilíbrio, óbvio que a gente foca no todo. Porém, existe a possibilidade de a gente trabalhar com a homeopatia em questões locais. O que ela é considerada, Mayra, uma medicina alternativa? Na verdade, eu entendo que tem mais a ver com a história da homeopatia no Brasil, né? Ela é considerada uma especialidade médica desde 79, ela 79, foi promulgada. isso. Desde 1979 a homeopatia é uma especialidade médica. A gente faz a faculdade e faz o curso de homeopatia ou a residência e tem o título de especialista. Mas como teve um hiato na história da homeopatia brasileira, em que médicos não exerciam, a gente considera eram exercidos por leigos, entre aspas, então ficou muito essa fama de que é alternativa. Isso foi mais com o Brasil ou aconteceu com o mundo ocidental de uma forma geral? O mundo ocidental, de um modo geral, houve essa característica. E no Brasil a gente tem inclusive um atrelamento, né, dos kardecistas com a homeopatia. Tanto que tem pessoas que acham que, na verdade, tem que ser um para ser outro. Né? Tá. Que tem questão... alguma coisa espiritual além da questão do ser, Isso. do corpo como um ser. Isso. Mas a verdade é que o resultado é excelente, né? O resultado é excelente, é uma coisa que eu sempre conto para os pacientes, eu desmistifico algumas considerações da homeopatia. A primeira é, não precisa de acreditar para fazer efeito, preciso que tome o remédio. É só isso. Porque o restante, a própria energia vital da pessoa vai sendo mobilizada. Isso independente da técnica, né? Você sabe, doutora Juliana, que aqui eu sempre tenho um caso para contar, né? Até porque, com a experiência de vida, 4 filhos, 3 netas, então a gente tem sempre muita coisa para contar. E realmente essa questão
de acreditar, eu tenho, assim, dentro, bem próximo, um caso, e tem a ver com o que eu vou falar na sequência também. Uma das minhas netinhas tinha um problema alérgico de tosse, que era uma coisa que vivia tomando anti-inflamatório, fazendo aerosol e os cambal. E eu dizia para minha norinha, que aliás é um doce, tenta homeopatia para criança é menos agressivo e faz efeito sobre outras coisas e tal. Porém, né, fica aquela coisa, a mãe fica tão desesperada de querer ver o resultado rapidamente que já pegava o que estava ali. E há um ano, e ela não acreditava. Ela foi confiando assim, minha sogrinha é legal, ela normalmente sabe das coisas, então vamos lá, né? E há um ano que ela vem fazendo, tanto que a minha outra neta mais nova, que também estava no começo do processo, já foi diretamente para a homeopatia. Então, a gente hoje não tem mesmo como duvidar que para tratar um órgão é preciso tratar do todo, né? Mas falando ainda em credibilidade e tudo mais, doutora, uma das coisas que me chamou a atenção para que eu compusesse a pauta do programa de hoje, gente, é porque, além de ser uma adepta, eu também recebi pela internet, achei muito bacana a disponibilidade de uma fórmula homeopática que pode prevenir ou aliviar os sintomas da dengue. Exato. E em todo esse noticiário, esse massacre que nós estamos tendo em relação, vamos sim matar o mosquito, vamos sim eliminar criadouros, vamos sim tomar antitérmico, porém, em nenhum momento eu tinha ouvido falar que na homeopatia existia uma fórmula capaz de prevenir e aliviar sintomas. Você poderia falar um pouco para a gente sobre isso, doutora? Sim. Para falar um pouco sobre isso, é interessante explicar o que é a homeopatia. Ela parte do princípio de que eu seja o semelhante curado pelo semelhante. Então, eu dou uma informação para o organismo que está doente, que é uma informação idêntica àquela, e aí cria o processo de cura, certo? Então, esse complexo que é homeopático para dengue, ele foi feito lá no Instituto Hahnemanniano, no Rio de Janeiro. A doutora Ana, ela divulgou esse complexo e ele abraça os sintomas característicos da dengue, certo? Então, as dores musculares, as dores articulares, a dor de cabeça, a tendência aos sangramentos, que é a dengue grave, que a gente precisa ficar atento. Então, a gente vai pegando os medicamentos que são característicos dos sintomas e fechou uma fórmula, certo? Aí entra essa questão que a gente conversou um pouco antes sobre a dengue, sobre a homeopatia ser um tratamento local também. A gente está fugindo do conceito de cuidar do todo quando a gente faz esse complexo, certo? E isso é uma divergência que existe, por exemplo, na própria Associação Médica de Homeopatia Brasileira. O objetivo da homeopatia é a individualização do tratamento. Porém, existem possibilidades, existem tratamentos que são locais. Esse complexo é um deles. Então, a gente está ensinando o organismo como reagir quando chegar aquele bichinho, aquele micro-organismo que vai fazer o mesmo efeito. Então, já tem uma energia para poder combater, certo? E faz o efeito sinérgico. Então, a gente está ensinando o organismo a reagir a uma informação. Eu não sei se, enquanto nós estávamos falando, se apareceu aqui no vídeo que eu tinha pedido para colocar a fórmula no vídeo. Eu acho que não entrou, mas a gente agora deve estar entrando na edição. E você também vai poder ter acesso a essa fórmula na nossa página do Facebook verevocê.com.br. Porque é incrível como funciona mesmo. Eu posso até dizer, porque quando vi, aderi, depois confirmei tudo com a doutora Juliana. E aí são 3 gotinhas como prevenção, não é isso? E 5 gotinhas 4 vezes por dia. Isso, como tratamento.
Falei direitinho, doutora? Exato, perfeito. Porque fiz para mim e para os meus outros preventivamente e usei para um dos meus filhos que estava com febre, com dor, chorão, porque homem doente é pior do que criança, né, doutora? Sim, verdade. E aí usamos e realmente aliviou bastante os sintomas que ele estava tendo. Então, tá aí a nossa fórmula para esse produto. Não sei por que não vi isso em lugar nenhum divulgado, mas estou muito contente em poder fazer isso aqui no Vera e Você. E agradeço a disponibilidade do Instituto Lamaçon. Lamaçon, que está É a nossa prestando um escola. serviço público de alta complexidade, né, vamos dizer assim, e é uma coisa que você pode usar. Tem algum efeito colateral, doutora? Não. Nenhum. Nesse aspecto, a farmacotécnica, ou seja, a forma como o medicamento homeopático é feito, traz uma segurança bem maior, o que faz com que a gente possa usar, inclusive, com pacientes que já usam outros medicamentos alopáticos e deixa segurança em relação a toda a convalescença e o tratamento em si, de base e a dengue. Doutora Juliana, outro mito que existe em relação à homeopatia é que os tratamentos são muito longos e exigem persistência, etc. Isso é verdade? Ou todos os pacientes realmente têm dificuldade em fazer um tratamento complexo por eles serem sempre a longo prazo? Não, não, definitivamente, isso é uma outra lenda que eu costumo... É outro mito. Esclarecer para os pacientinhos. Na verdade, o paciente que se trata com homeopatia, ele sempre vai preferir a homeopatia, assim como a gente vê com a acupuntura e outras técnicas de medicina alternativa. Então, eu falo para os meus pacientes, você vai ter alta, certo? Agora, o que a gente recebe é um paciente que quando tem uma nova doença ou uma nova queixa, ele busca como primeira opção. Mas a cronicidade realmente interfere. Se eu tenho doenças crônicas, vai demorar um pouco mais esse equilíbrio, mas é possível e é viável. Eu dependo da energia vital do paciente para mobilizar. Isso não tem nada a ver com a eficiência que o remédio tem em cima do tratamento, né, doutora? Não, de forma alguma. A gente faz todo esse processo de forma eficaz e efetiva, e o objetivo é ter alta no pacientinho da homeopatia. Você é uma clínica geral Exato. homeopata, né? Sim. Atende a criança e o vovô. Desde a criança até o vovô. E da criança até o vovô, doutora Juliana, existe alguma oposição ou alguma contradição entre a mistura de alopatia com com homeopatia? Quem usa uma coisa ou às vezes elas se complementam? Exato. Se eu for te explicar academicamente, eu teria que dizer que um Dá uma aula atrapalha para o mim outro. aqui agora. Um atrapalharia o outro. Mas, grosso modo, o que a gente vê na prática é que eles podem ser complementares. Então, um pacientinho que entra no meu consultório e é hipertenso, ele é diabético, eu não vou retirar as medicações alopáticas dele. Eu vou acrescentar o que eu posso fazer dentro da homeopatia para dar esse suporte. Ou transtornos emocionais também, a gente tem bastante recurso em relação a isso, de modo que dá qualidade de vida sem interferir necessariamente em outras questões. A criança e o idoso, aí são dois hiatos de faixa etária que a gente tem sempre que trabalhar a imunidade. Mas não existe esse radicalismo que as pessoas imaginam, certo? E é importante colocar isso. Não precisa de radicalismos, todas se complementam. Sempre vai ter o espaço para colocar uma ou outra técnica. Outro mito que eu gostaria, quer dizer, que eu estou te perguntando se é mito ou não. A homeopatia teria muita eficácia para trabalhar doenças crônicas. Sim. E agora você me disse que também as doenças emocionais. Também. Então não seria esse negócio que é só para doença crônica, como eu citei aqui, bronquite, tosse e tal, alérgica, né? Para os sintomas emocionais, a homeopatia também tem a sua eficácia? Também, porque como a gente trabalha com uma anamnese mais rica, a gente consegue pegar o plano emocional da pessoa e trabalhar isso bem focado, certo?
As pessoas, de um modo geral, conhecem a homeopatia para doenças crônicas, porque ela realmente é muito eficaz e efetiva. Mas em quadros agudos também, desde uma gripe, um otite, um susto que você passou por um acidente de carro, por exemplo, ou um transtorno de ansiedade, certo? Então a gente consegue abraçar diversas comorbidades. Doutora Juliana, que aula maravilhosa e quanta coisa a gente aprendeu com você aqui hoje no Vera e Você. Eu agradeço demais a sua presença. Muito obrigada. Porque o que nós tentamos hoje foi reunir realmente mitos, verdades, essas coisas todas sobre a medicina alternativa, que assim como a gente tem uma infinidade de médicos competentíssimos na área da alopatia, né? É preciso que a gente também saiba que na área da medicina alternativa temos profissionais do gabarito da Mayra, da doutora Juliana, cujos endereços vocês vão poder ter acesso facilmente, se não deu para anotar hoje, através do Facebook do Vera e Você. Muito obrigada, doutora Juliana. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade e uma ótima semana para vocês. Muito obrigada. E você, que ainda continuou aqui conosco, eu não poderia... Vocês já devem ter visto na câmera aberta, se não viram, eu vou mostrar agora, que a dona Priscila mandou para mim uns modelitos da linha italiana que acabaram de chegar na Ótica New Look. Como vocês sabem, além de parceira e tudo, ela ainda traz essas novidades italianas para nós, tudo parcelado, tudo de grife. Essa aqui é um modelito, esse óculos é um modelito Celine Dion, que acabou de chegar. E outro dia eu dei uma bronca, falei, e ela ouviu no ar, depois falou, ai Vera, eu fico tão envergonhada quando você fala assim, mas é verdade, fazer o quê? Ela me manda tanta coisa bonita aqui, que aí eu fico com vontade de comprar tudo e brigo com ela. Mas é claro, lá tem para todos os gostos. Esse aqui, eu fico uma executiva chique, não fico? Novidades Ótica New Look, tudo parceladinho, beleza, e com ainda muita coisa com dólar antes do aumento. Vai lá conferir para ver e fique aqui conosco, porque no próximo bloco o assunto é shiatsu e também acupuntura. Até já!